Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar nossos vídeos aqui falando sobre a magia, a vida, a transformação, a legitimidade e a verdade da palavra de Deus. Se você quiser pegar alguma coisa antes, assista o vídeo de ontem que nós demos continuidade a essa coisa maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos tóxicos. O que são pensamentos tóxicos, né? Pensamentos tóxicos são negativismo, medo, insatisfação e autocrítica, né? Coisas críticas, ser muito crítico, criticar tudo, duvidar de tudo, negativismo, achar sempre que eu não posso, achar sempre que as coisas não vão dar certo, achar sempre que nós estamos caminhando cada vez pior, achar sempre que tudo está errado, achar sempre que não tem mais jeito, achar sempre que tudo que faz vai dar errado, a porcentagem de chance de alguma coisa dar certo é muito pequena, insatisfação, tudo que eu tenho não me preenche, tudo que eu tenho não me agrada, tudo que eu tenho não serve, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero fazer sempre coisas, outras coisas e tal. E medo, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de não falar, eu tenho medo disso, eu tenho medo das coisas não dar certo junto ao negativismo, eu tenho medo de que o que eu tenho não vai me salvar, não vai me dar futuro, junto aí a insatisfação, e eu tenho medo porque as pessoas não vão me aceitar, porque isso junto à crítica. Então, isso se chama pensamentos tóxicos. Tóxicos. Nós enchemos a nossa mente dessas coisas diariamente, transformamos a nossa mente num grande galpão de lixo que incomoda aqui, que nos transforma em pessoas decaídas, em pessoas que não conseguem enxergar a muito longe. Deixa eu ler um trecho da Bíblia que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo. O que será que é isso? Não se amoldar. É não se deixar levar, não encher a sua cabeça somente com coisas desse mundo, desse século, pois o príncipe desse século, diz a palavra de Deus, que cegou a mente humana, para que nós não enxergamos as coisas realmente boas, para que nós nos carregamos de um peso fadonho, para que nós nos carregamos de assuntos que não vão levar a lugar nenhum, assuntos que vão trazer, tirar nossa paz durante o dia, assuntos e conversas que vão nos cansar, que vão deliberadamente nos tirar a paz, nos deixar tóxicos, nos intoxicar com as coisas desse mundo. A Bíblia diz também que o não se moldar com esse mundo é não encher a nossa mente com coisas que esse mundo quer, que esse mundo derrama sobre a nossa cabeça. Tem um ditado que eu li num livro que um homem disse que nós não podemos proibir e nem não permitir que os pássaros voem acima de nossas cabeças, mas nós podemos sim proibir que eles façam ninho, façam morada, que eles montam a casa deles sobre a nossa cabeça, né? Então as coisas são assim também. Esse monte de notícia, WhatsApp, o YouTube e redes sociais para tudo quanto é lado, e mais da metade disso é tudo porcaria, é tudo coisas inexistentes, é tudo que nem diz a tal das fake news, né? São tudo isso, são tudo coisas que estão aí apenas para sobrecarregar a sua vida, para sobrecarregar o seu dia, deixar você cansado, deixar você estafado, e você
passa horas e horas, nós passamos horas e horas carregando esse negócio na nossa mente, atrapalhando o nosso dia, não deixando que nós nos desenvolvemos, né? Não deixamos que a nossa capacidade mental funcione. Nós não lemos um livro, nós não lemos a Bíblia, nós não lemos nada, nós só deixamos encher a nossa mente com essas coisas que os homens querem. Eles fazem isso de propósito, que é para nos manter ocupado e manter a nossa mente carregada, a nossa vida um enfadonho de ter que trabalhar, acordar e tal. E aí você chega para assistir uma notícia, você vê que está tudo sendo destruído, que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que tudo que você fizer, o seu trabalho, que você se matou o dia, viu, foi tudo em vão. E você começa a ficar desesperado, você entra em depressão, você começa a tomar remédio, você, sabe, a sua cabeça, a sua mente fica toda danificada por tanta besteira, por tantas coisas inúteis. Você não para um pouco para raciocinar, para ficar vendo as estrelas e pensar na grandeza de Deus, de pensar que realmente o porquê que eu estou nessa terra? Será que é só para trabalhar, levantar, comer, dormir, levantar, trabalhar, e morrer? É só para isso que eu vim nessa terra? Tem alguma coisa? Será mais? Aonde eu posso descobrir isso? Aqui, meu irmão. Aqui. Na sua bússola, em todas as coisas que você precisa fazer na sua vida, está aqui para você aprender a filtrar tudo. Eu aprendi um dia, faz muito tempo, eu aprendi uma coisa com um rapaz da igreja, que ele diz assim, ele tinha uma rádio, e eu ouvia bastante a rádio dele. E um dia eu estava ouvindo lá, fazendo meu serviço e ouvindo, ele diz assim, que notícias são coisas para te informar. Você ouve a notícia, se informe e acabou. Vai viver sua vida. Não vai carregar essas notícias todas, essas notícias que você ouve. Você levanta e vai para o celular ou para a televisão. Você vai almoçar, vai para frente da televisão com o celular na mão. Você chega em casa, vai pegar o celular ou vai para frente da televisão. Você vai jantar, vai para frente do celular. E as mesmas notícias, com poucos de notícias novas, elas vão ser repetidas e despejadas dentro da sua mente. Dia inteiro. Sem um tempinho para refresco. Apenas enchendo. E só coisas ruins. Só coisas ruins. Nenhuma coisa boa. Aí não tem jeito mesmo de achar que existe alguma coisa boa. Né? E aí a gente começa a jogar as coisas para os outros, né? Esse mundo não presta, esse ser humano não presta, mas você faz parte desse mundo, você faz parte desses humanos, então você também não presta. Né? Então a gente se enche dessas coisas e a Bíblia diz, não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde, não deixa que o mundo tome forma dentro de você, que o mundo tome forma dentro da sua mente e que você esqueça como que Deus pensa, que você retire como que Deus vê o mundo e comece a enxergar o mundo como Ele quer que você enxerga. Que ou ele é totalmente uma porcaria, ou ele te ilude e te destrói. E acaba com a sua vida, e acaba com a sua saúde, e acaba com tudo que você tem, e destrói seus filhos, e destrói seu lar, destrói seu casamento, destrói você. É isso que a Bíblia está falando. E ela diz o que? Na continuação, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou transformar e renovar a minha mente se eu não procuro nada de novo? Deus deixou a palavra dele, Deus deixou todo o ensinamento dele, de toda a história da humanidade, da sua história, da sua descendência, e toda a história do que ele quer para você, do que ele fez por você, do que ele vai fazer por você, do que ele está fazendo por você, e do caminho que você tem que tomar, das decisões que você tem que tomar. Ele deixou tudo aqui. Isso aqui é a renovação e a transformação da minha mente, da sua mente. Mas você não lê. Mas eu não leio. Essas palavras aqui
são vida, salvação e arrependimento. Mas nós não queremos. Nós não queremos. Nós estamos ocupados demais com as notícias dos jornais. E os jornais estão muito preocupados com você, viu? Nós estamos preocupados com a política. A política está desesperadamente preocupada com você. Eu sei que eu vou votar domingo, eu vou lá votar por cara que vai me ferrar mais 4 anos, é só isso. Mais nada. É só isso que eles vão fazer. Mais nada, seja quem for. Eu vou escolher o que vai me ferrar menos, mas aí ele vai me ferrar também. Porque ele vai dar 20 conto de aumento para mim por mês. Então, pensamentos danificados é o que nós temos. Os nossos pensamentos, eu disse ontem no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista o vídeo de ontem. Eu disse que lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, decidiram não seguir mais os caminhos de Deus e sim criar para si mesmo os seus próprios deuses, os seus próprios caminhos, a mente foi danificada. A mente do ser humano foi retardada ao ponto dele não conseguir mais pensar, dele não conseguir mais vislumbrar as coisas de Deus, dele não querer mais. Isso é um castigo de Deus. É o pecado nos separando de Deus. É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas que morte? A morte espiritual. Aquela que te afasta de Deus. Que não te dá mais a capacidade, nem a vontade de conhecer a palavra de Deus. Não é você que não quer conhecer a palavra de Deus. É Deus que retém a sua capacidade de não querer mais servir a Ele. Porque Ele era para todos. Agora Ele vai ser só para os escolhidos que Ele quer. Nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1. Só aqueles que Deus escolhe, que entregam sua vida para Deus. E para entregar a vida para Deus é uma obra do Espírito Santo, não minha e não sua. Não é? Então nós temos com a mente danificada. A nossa mente está danificada. E como curar tudo isso? Como curar tudo isso? A palavra de Deus nos dá. Lá em Filipenses, nos dá o norte. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, olha o que Deus diz para nós, para que nós não se conformamos com esse mundo, mas renovamos a nossa mente. Como renovar a nossa mente? Com isso aqui, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim. E o Deus da paz estará com você. E Deus estará com você. Ele derramará o seu Espírito Santo na sua mente para que você consiga enxergar essas coisas. Essas coisas. Tudo que for nobre. Renovando a mente. Pensando nas coisas nobres agora. Tudo que for correto. Renovando a mente. Enchendo sua mente das coisas que são corretas. Não do turbilhão de mentiras que você assiste o dia inteiro. Tudo que for puro, puro, sem mentira, sem mácula, sem mancha, sem segundas intenções. Esse negócio de político ficar falando a palavra de Deus e agora todo mundo virou cristão. Todo mundo virou cristão. Os caras que trabalham para esses políticos safados, né, os cabos eleitorais, todos eles são cristãos. Eles recitam versículos da Bíblia, só que eles nunca pisaram dentro de uma igreja. A maioria deles, eu te garanto, nunca pisaram dentro de uma igreja. Só que eles conhecem. Eles defamam a igreja nos seus dia a dia, nas suas brincadeiras no Facebook, nas suas postagens de zoeira, zoando com Deus, zoando com a palavra de Deus, zoando com tudo. Mas agora todo mundo é crente, todo mundo é cristão, porque agora é política, virou política ser cristão. De primeiro era maldito ser cristão, ninguém queria, era coisa feia,
era coisa de retardado. Depois virou coisa de moda. A novela começou a passar de ser cristão. Os filmes, agora eu sou cristão. O fulano de tal se converteu. O cantor, o artista, eu também sou. Agora é moda, agora é bonito. E agora é político. Agora é político ser cristão. Entendeu? Então ele fala para você, é tudo que for puro, tudo que for amável, amor, tudo que for tranquilo, tudo que for de boa fama, nada de podridão, nada de zoeira, nada de tranqueira, nada de postar zoeira de Deus nas redes sociais e depois falar que é cristão, entendeu? A Bíblia diz que o homem vai pagar por tudo que ele fizer e tudo que ele falar. Não se esqueça disso, você que gosta de zoar com as coisas de Deus. Entendeu? Deus é santo. Ele fala para sermos santo. Deus é sem mácula, sem mancha, sem zoeira. E eu e você, nós vamos pagar pela zoeirinha que não dá nada. Né? E ele diz mais, se houver algo de excelente ou digno de louvor, se tiver mais coisas ainda que você se lembra, que é digno de louvor, que louva o nome de Deus, que mostra o nome de Deus, pratique isso. Pense nessas coisas. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz derramará o Espírito Santo em você. E você será um filho de Deus. E você terá prazer na lei do Senhor, e nela vai meditar dia e noite. Que nem o salmista diz, eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Amém? Deus abençoe você, louvado seja o nome do Senhor.